Eu sou o Daniel de Pedro Viana, o autor do livro Avaliação de Risco de Áreas Contaminadas, e eu vim divulgar um pouquinho sobre o meu trabalho e a importância dele para toda a parte brasileira e também, em alguns casos, para o exterior, de avaliação do risco em regiões que foram comprometidas por rejeitos ou outros tipos de contaminantes e qual a possibilidade de dano disso para o meio ambiente e para o homem. Uma coisa que acontece muito no mundo é que existe um antropocentrismo muito grande, na qual nós somos o foco de todas as medidas de avaliação de risco, de proteção, e na qual o ambiente fica um pouco de lado. E isso é algo que tem que ser mudado, pois, afinal de contas, nós fazemos parte do meio ambiente, nós não estamos à parte. E essa ideia tem que ser divulgada e difundida pela sociedade como um todo. No caso do meu livro, eu abordo justamente essa temática de como essa preocupação acabou sendo inserida na sociedade, como que o risco foi percebido. Desde os primórdios, com a parte da indústria química, dos acidentes, até entrar como um processo frequente de análise de risco empresarial e ambiental. Mas a graça do livro é justamente quando você pega e vê a metodologia que mostra que não é só uma quantidade de acidentes, qual é a frequência desses acidentes e qual é o tamanho do dano que causa, a magnitude. É uma coisa muito mais complexa, que envolve outros atores, não só os homens. E isso faz um círculo bem interessante, que é os receptores, que podem ser seres humanos, os flora, fauna, e inclusive a própria instalação de uma estrutura. Você pode causar um dano numa estátua pela chuva ácida, ou você pode causar um dano de uma explosão que vai afetar um prédio que tem um preço, tem um valor comercial, fora o risco social. Então, esses são os receptores. Os perigos, que é aquela propriedade intrínseca das coisas, como o ácido queima, é uma propriedade dele. E as coisas têm perigo. E o problema é quando existe uma ligação desses receptores com o perigo, com a capacidade de causar dano a alguma coisa, que é a via de exposição. Então, nós baseamos num jeito de, para minimizar o risco, você tem que minimizar um desses três esquemas, que é ou a presença dos receptores, ou o próprio perigo, ou o contato. E é nisso que se baseia todo o sistema. E não obstante, além de fazer uma revisão dessa literatura, de colocar como é que está a legislação, como é que foi esse processo no Brasil, e com alguns casos de exemplos do exterior, também colocamos uma metodologia que faz uma análise multicritério, o método Samambaia, de Magrini 92, que foi adaptado para essa questão de avaliação de risco. Por quê? Porque ele é uma análise multicritério. Ela não é baseada somente em cálculos numéricos. Na verdade, ela depende do expertise dos técnicos que vão conseguir fazer uma avaliação mais minuciosa, conseguem identificar os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as questões de vulnerabilidade. E o que acontece? Com ela, você já tem uma base com virtualmente todos os tipos de perigos e de riscos que podem ter em um projeto, um local. Então, e ela não é específica, ela serve para todos os lugares. E quando você identifica uma área específica de potencial de risco, você pode diminuir essa árvore de elementos para ficar adaptada. Então, você pode usar isso como uma avaliação de risco privada, você pode usar isso como meio, um órgão público para fazer essa avaliação. Você pode simplesmente fazer uma auditoria interna utilizando esse processo, o que acaba sendo muito interessante. E ele une duas coisas que são primordiais, justamente a parte do multicritério, na qual você pode inserir vários pontos diferentes, dependendo da vista dos seus técnicos, que vão analisar a situação de uma maneira
qualitativa. E o processo do método transforma essa parte qualitativa em quantitativa a partir do método, que consegue fazer isso numericamente viável. Então, você tem uma validação numérica de algo qualitativo. E é um grande diferencial. E é por isso que eu gostaria que vocês verificassem o meu trabalho, e eu tenho certeza que vai ser algo muito interessante para a sua empresa, para seu governo ou para qualquer outra aplicação relacionada a esse tema. Muito obrigado. Beba com moderação.